Bom, pessoal, estamos começando mais uma videoaula, certo? Vou botar aqui no meu slide para vocês. Vou botar aqui para reproduzir. Olá, pessoal. Voltamos com mais uma aula de física, certo? Onde o nosso assunto que nós iremos abordar agora é sobre calor e temperatura. Nós já vimos, no começo do ano, a questão da temperatura, certo? Quais são os tipos de temperatura, os tipos de escalas, como converter as escalas, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, certo? Agora nós vamos conhecer outra grandeza chamada calor. O que seria o calor? Bom, nós sabemos que temperatura é o quê? É o grau de agitação das moléculas ou átomos, ou dos átomos, certo? Calor, pessoal, é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, ou de um corpo para o meio, ou do meio para o corpo, certo? E o calor está diretamente relacionado à questão da variação da temperatura. É comum no nosso dia a dia a gente ligar a TV e alguns lugares falarem sobre a temperatura de algumas regiões e nas entrevistas ou até mesmo comentários do dia a dia, pessoas dizer que hoje está calor. Esse termo, hoje está calor, está de forma errada, porque calor é a transferência de energia e não uma questão de estado, certo? Já se ele se refere a que está com alta temperatura, nós dizemos que está quente, certo? O ambiente está frio ou está quente. Não podemos dizer que está calor, certo? Porque calor é a transferência de energia térmica ou a mudança de temperatura, aí no caso, que está diretamente relacionado ao calor, certo? Bom, pessoal, se nós tivermos dois corpos, certo? Temos aí o corpo A, corpo B. Eles estão em contato, onde o corpo A tem temperatura maior ao corpo B, certo? E se nós deixarmos ele em contato, a energia térmica, a energia que existe, a energia interna que existe no corpo A, vai ser transferida para o corpo B. E justamente essa transferência dessa energia nós chamamos de calor. Vai ser a transferência de energia do corpo A para o corpo B. E isso vai ocorrer até chegarmos ao momento de estado de equilíbrio térmico, que é justamente o estado ao qual dois corpos se encontram à mesma temperatura, certo? O corpo A vai ceder calor para o corpo B até que os dois estejam em um estado de equilíbrio, ou seja, estejam à mesma temperatura, certo? Que nós chamamos de estado de equilíbrio térmico. Tudo bem? Bom, pessoal, o calor que está diretamente relacionado à questão da temperatura, da variação da temperatura, é justamente o calor sensível, certo? Calor sensível é aquele calor que está diretamente relacionado à variação da temperatura, expressa pela equação aí,
quantidade de calor vai ser igual à massa do corpo de uma certa substância vezes o coeficiente de o calor específico, certo? Czinha aí de calor específico vezes a variação da temperatura. Um dos fatores maiores que influenciam mais nessa quantidade de calor, que é o calor sensível, é justamente a variação da temperatura, de tal forma que se um corpo, por exemplo, um corpo A varia a sua temperatura de 0 a 100 graus, e o corpo B varia a sua temperatura de 0 a 25 graus. Se os dois forem de mesmo material e tiver a mesma massa, qual dos dois vai ter uma maior transferência de calor? Aquele que variou de 0 a 100 graus, porque nós vamos ter uma variação maior de temperatura. Vamos ter 100 menos 0, certo? Ao invés de 25 menos 0. Vamos ter uma diferençazinha aí, certo? Vai ter uma variação de 100 graus Celsius, e o outro vai ter a variação de 25 graus Celsius. Então, aquele que teve maior variação de temperatura, consequentemente, vai ter maior calor sensível, certo? Então, nós temos aí quantidade de calor, ela é dada em calorias, a massa de um corpo é dado em gramas, o calor específico é justamente a relação aí da unidade de cada um aí dos componentes das variáveis, e a variação da temperatura é dado em graus Celsius, certo? Então, nós temos aí calor sensível é aquele calor diretamente relacionado à variação de temperatura. Agora vamos falar mais um pouco sobre o calor específico. O calor específico, pessoal, é a quantidade de calor necessária para que um, um grama de uma determinada substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius, certo? Ou seja, quanto menor for o calor específico de uma substância, mais fácil essa substância varia sua temperatura. Esse calor específico, pessoal, geralmente é dado na questão, ele é tabeladozinho, certo? Geralmente, se não tiver na questão o calor específico já dado, vai ter uma tabelinha lá no final do exercício, certo? Ou geralmente no livro de vocês já tem a tabelinha para auxiliar vocês, certo? O calor específico vai variar com cada material, cada substância tem o seu calor específico, tem o seu calor específico, tem o seu coeficiente específico térmico, certo? Onde ele determina se um corpo tem facilidade ou dificuldade de receber calor. Quanto maior for esse valor, esse calor específico, mais dificuldade a substância ou o corpo tem de absorver calor, certo? Como também a mesma facilidade que ele tem de receber, ele vai ter de ceder, certo? De perder. E um exemplo claro no nosso dia a dia do calor específico é justamente quando nós vamos à praia, certo? Quando nós vamos à praia, nós temos, geralmente nós vamos o quê? No horário de meio-dia, horário pico, que já está, a praia já está bem quente, certo? E o que nós fazemos? Já, pelo menos eu, particularmente, já correria, chegava na barraca, tiraria o chinelo, camisa, já na vontade de chegar logo no mar, certo? Só que naquele horário de pico, o ambiente está
muito quente. E se você reparar, quando você vai correndo até a água, a areia seca ela está quente. Por quê? Porque seu calor específico é mais baixo do que o da água, certo? Ou seja, ele absorve com facilidade. Já quando você chega na água, você vai sentir um frescor, vai sentir uma refrescância, porque a água vai estar fria, justamente porque a água tem um calor específico maior, o que, o que nos informa que a água do mar, tem uma maior dificuldade de absorver o calor que o Sol está emitindo, certo? O Sol está transferindo para, para a água, certo? Ou como também para a areia. Só que na areia, a areia absorve com mais facilidade. Já a água tem mais dificuldade para absorver essa água, esse calor, certo? Com isso, a gente tem a areia muito quente, só que a água fria, certo? Em pleno calor. Em, desculpa, pessoal. Em pleno estado quente, certo? Em pleno ambiente quente. Então, o, o contrário ocorre à noite. À noite, o ambiente está frio. Só que quando, não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de passar o Réveillon numa praia e poder mergulhar à noite, na areia, quando você anda pela areia, a areia está fria, justamente porque ela cedeu o calor para o ambiente com facilidade. Já a água, que estava absorvendo o calor do sol com mais dificuldade, também tem mais dificuldade para perder esse calor. Ou seja, quando a gente vai mergulhar à noite, a gente vai sentir a água mais quente, certo? Porque justamente ela já tem armazenado uma certa quantidade de calor, certo? Que ela armazenou durante o dia. Já a areia tem mais facilidade de absorver, como também de perder. Aí, no caso, a areia fica fria porque ela já perdeu todo aquele calor que ela tinha durante o dia, certo? Agora nós vamos para capacidade térmica, para concluirmos por hoje. Capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para que uma determinada substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius, expressa pela equação C é a capacidade térmica igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, certo? Você pode ter capacidade nessa expressão, como também você pode ter a capacidade térmica sendo igual a massa vezes o calor específico, certo? Porque se você observar aqui, o ΔT está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, quantidade de calor dividido por variação, quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, nós temos a capacidade térmica. Então, capacidade térmica vai ser igual a massa vezes o calor específico, certo? Então, nós podemos calcular a capacidade térmica tanto pela quantidade de calor dividido pela variação da temperatura, como também podemos calcular a capacidade térmica sendo massa vezes o calor específico, certo? Geralmente, é mais utilizado essa fórmula, por isso que eu botei no slide essa fórmulazinha aqui, certo? Ela é a mais utilizada.
mas tem algumas questões que abrem exceções e gostam de utilizar a massa vezes o calor específico, certo? Por hoje, pessoal, nós ficamos por aqui, porque já temos 15 minutos aí de videoaula para que essa aula não fique muito extensa. Eu termino, dou continuidade na nossa videoaula. Se alguém tiver dúvida, a gente pode tirar as dúvidas na nossa videoaula ou na nossa aula online, certo? Mas se alguém tiver ainda alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp que eu estarei à disposição, certo? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. E por hoje é só.